Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. Pois é, e nesta terça-feira o Mercado Campina Entrevista voltando, a gente vai falar sobre o mercado das farmácias. Farmácia é algo que muita gente não gosta, porque aquela imagem de farmácia de antigamente, muita gente não gostava, na verdade, que você ia lá atrás de remédio ou de se pesar. Nada bom, né? Mas o perfil das farmácias mudou e mudou bastante, e isso vem trazendo até um aquecimento para esse setor. Quem vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema é exatamente o presidente do Sindicato das Farmácias do Estado da Paraíba, o Neilton Neves. Neilton, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Fernando, boa tarde, Bruna, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez, aceitando o convite. Boa tarde a todos os ouvintes da Campina Grande FM. Neilton, eu sou um pouco mais jovem do que o Fernando Soares, mas eu ainda me lembro que na minha época de criança era isso, a gente ia na farmácia ou porque estava precisando comprar remédio ou porque ia se pesar, e nem uma coisa nem outra costuma ser muito boa, né? Mas a farmácia, o conceito de farmácia mudou e mudou radicalmente. Hoje a gente entra numa farmácia em busca dos mais diversos tipos de produtos e também de serviços. Que impacto essa mudança trouxe para o desenvolvimento desse setor no país? Isso foi fundamental, Lenildo. Assim, nos últimos anos, nos últimos 15 anos, o mercado de farmácia tem se reinventado. E aí é onde ele consegue até fugir um pouco da curva dos demais mercados, é justamente essas inovações que estão sendo feitas. E constantemente tentando aprovar legislações novas que facilitem também esses serviços, né? Há uns 15, 20 anos atrás era proibido vender alguns tipos de cosméticos em farmácia. E o segmento buscou isso a nível nacional e estadual também. A Paraíba foi um dos pioneiros que, na época, Rômulo Gouveia conseguiu aprovar uma lei que as farmácias pudessem vender também correlatos, né? E ampliou essa cadeia de uma forma que a sociedade só tem a ganhar. Ela consegue ter mais pontos para visitar e consegue uma concorrência de preço que facilita. Então a população, a sociedade como um todo termina ganhando com essa modernização, podemos dizer assim, que as farmácias passaram. E agora está vindo uma nova mudança, que é o de serviço, né? Recentemente foi aprovado em Brasília que as farmácias, como é um ambiente de saúde, então a gente conseguiu aprovar uma lei lá que a gente vai poder até utilizar a aplicação de vacinas na farmácia. Então, hoje você tem as fera-pressão, aplica injeção, faz a perfuração do globo ocular e vacinas. Então, assim, cada vez mais o serviço de farmácia na farmácia vai acontecer. E os farmacêuticos têm evoluído também para que isso aconteça. Fernando Soares. Boa tarde, Neilton, satisfação de tê-lo aqui no programa. Dentro desse cenário que você apresenta, é possível que nos próximos dias nós tenhamos médicos atendendo nas farmácias? Essa é uma barreira que eu acho que um pouco mais difícil, né? Porque, assim, as farmácias, ele tem evoluído de uma certa forma, mas assim, depende muito da região, sabe? Eu acredito assim, que é um processo cultural que tem que ser desenvolvido. Depende muito da demanda naquela região de médicos. Isso, se acontecer, talvez seja clínicas associadas com farmácias. Eu acredito que dentro da farmácia, pelo menos a curto, médio espaço de tempo, não tem nada em legislação trabalhando sobre isso. Como você sabe, a gente faz parte de uma associação que é a Abrafarma, que é a Associação das Redes de Farmácia do Brasil. São 26 redes, do qual a Rede Farma é a 20ª, esse ano deve ficar na 19ª. E a gente acompanha tudo que acontece em Brasília. Então não tem nada que esteja trabalhando nisso. E sim o fortalecimento dos farmacêuticos no ambiente de farmácia. Perfeito. Ô Neilton, sobre essa questão que você falou desse mercado nacional, quais são as grandes redes
que a gente tem no país e aqui na nossa cidade? O que aconteceu? O que aconteceu recentemente com a crise que se instalou no Brasil, alguns grupos de investimentos passaram a investir no setor de farmácia. Aí isso tem ajudado. Então, assim, existe uma grande que é que é de capital aberto, também está dentro da nossa cidade. Existe mais duas que são de fundo de investimentos. Esses fundos de investimentos, eles estão reavaliando, a coisa não está acontecendo, como também no passado recente não aconteceu, que foi a própria Big Bang que se instalou aqui, era de um fundo. Esse fundo saiu comprando rede de farmácia no Pará, em Pernambuco, Salvador, Brasília, Rio Grande do Sul, chegou a 1.200 lojas, mas não deu certo, né? Então, assim, não só o capital em si faz acontecer, eu acho que a experiência dentro do ponto de venda é diferente ainda. A maior rede do Brasil qual é? A Drogasil. Drogasil. É um capital aberto. Essa perspectiva dessa abertura do capital das farmácias, e como você disse, até diante de um cenário de crise nacional, alguns investidores viram naquele segmento uma área boa para investir com uma certa segurança. Isso dá algum tipo de caráter de volatilidade a esse crescimento do setor? Ou seja, se os ventos soprarem para outra banda, esse investidor ele pode vir a tirar esse recurso daqui para investir em outro segmento e dar uma transformação, uma mudança ocorrer no setor de farmácias? Há essa, digamos assim, volatilidade desse mercado? Não, o que aconteceu foi assim, além da evolução de farmácia que houve, né, as farmácias se tornaram maiores, com drive-thru, oferecendo todo o serviço farmacêutico, uma coisa que é interessante registrar, que foi a entrada do genérico no Brasil. Com a entrada do genérico no Brasil, o que aconteceu? O preço do medicamento baixou e continua baixando, e o genérico continua baixando. Os laboratórios continuam disputando o mercado. Cada vez que baixa, se imaginava que o faturamento ia cair. Pelo contrário, era uma demanda reprimida que a sociedade tinha muito grande, quer dizer, a população precisava do acesso ao medicamento e infelizmente não tinha condição. Então, com a chegada do genérico, a população foi beneficiada de uma forma tal que passou a consumir mais. Então, assim, houve um crescimento em cima de uma demanda reprimida pela população que não tinha condições de comprar medicamento na época. E o genérico facilitou isso. E a outra parte, a parte de perfumaria e cosmético, as farmácias realmente investiram, ampliaram e estão buscando esse mercado de perfumaria, de bem-estar, de beleza, que a gente se espelha no mercado que vê lá fora, nas viagens que a gente faz fora. Eu digo a gente, as associações que fornecem esse tipo de situação, e está trazendo o público para dentro da loja. Então esse é um crescimento consolidado. É um crescimento consolidado. Muito bem, a gente está conversando aqui com o Neilton Neves, falando sobre esse mercado farmacêutico. Aliás, recentemente teve uma participação aqui do Neilton gravada aqui no Jornal Integração, e me parece que na ocasião você estava na China. De fato, há uma necessidade grande desse contato com o mercado em outros países? Em todo mundo a gente visita, a gente vai buscar, a gente chama as missões técnicas, né, dirigidas, é um grupo de empresário que vai conhecer. Assim, não que o que se vê vai implantar, mas sempre alguma coisa a gente visualiza que pode ser interessante. Vou dar um exemplo de uma coisa que a gente viu lá, que eu acho que aqui não acontece nem tão cedo, até pela própria legislação. Eram as cabines que você tinha lá na China, que você entra, que chama o atendimento pela telemedicina, e você conversa com a máquina identifica todas as suas patologias, todo o seu histórico. Se você visitou mais de uma vez, já está registrado lá, né? E aí, se não for uma coisa de urgência, alguma coisa tão grave, ele indica um medicamento e você sai de lá, compra o medicamento pelo celular e pelo aplicativo já sai com o medicamento. Então, assim, isso aí eu acho que no Brasil vai demorar muito isso acontecer. Acredito que não, porque até a legislação que nós temos aqui é diferente. Então, são coisas assim que, dando só um exemplo, né, da tecnologia lá, já que a China é tão envolvida disso aí, desenvolvida nisso, você chega a ponto de visualizar isso. Aí outras coisas você vai trazendo para o mercado brasileiro, que é esse que faz com que o mercado cresça. Neilton Neves, o comércio eletrônico já é uma realidade em vários setores
da atividade empresarial, principalmente no comércio. Nas farmácias, como isso está impactando? Já existe, muitas redes já estão entrando no mercado eletrônico. Uma coisa que até me deixou tranquilo lá na visita da China, assim, que a gente imagina, eu pelo menos imaginava que o comércio eletrônico poderia acabar com alguns segmentos, né? E você vê que não é bem assim. Todo ser humano, toda a população, em qualquer mundo que você esteja, em qualquer país, você gosta de experimentar, gosta de pegar, né? Eu entrei em lojas eletrônicas lá, lojas de 300, 400 metros, fui ver o preço de celular, tem o celular lá, mas não tinha para você comprar na loja, você comprava lá pela internet lá e ele deixava na sua casa, tinha só um mostruário físico. E o que acontece lá, que eu vi lá e que pode acontecer aqui, não chega, eu não acredito que no Brasil não chega a 20%, não vai chegar a 20%. Lá na China está em torno de 25% a 30%, e as próprias plataformas digitais que comercializam, eles começaram a investir em loja física para que pudesse ter este contato junto com o consumidor. Então o consumidor ele vai ter o contato com o produto em lojas e vai comprar no e-commerce. Tem a experiência também com o produto, né? Tem que ter. Foi o que eu percebi lá. Foi uma coisa foi uma mensagem que ficou para mim nessa parte de comércio eletrônico. Então assim, as redes de farmácias estão entrando sim. Ainda não é uma coisa rentável, porque o custo da entrega do nosso país é muito alto. E cada um está buscando alguma forma de se reinventar. E segundo alguns empresários que são da área de tecnologia, existe uma carência no mercado de profissionais para atuar no segmento de comércio eletrônico, né? Em Campina Grande, Marcos Procópio tem denunciado a falta de formação de pessoas para trabalhar nesse segmento de atividade empresarial. Com certeza. Eu mesmo tenho um site pronto, mas não estou encontrando pessoas que pudessem abraçar esse projeto. A busca é sempre, mas a gente está tentando buscar alguma coisa que consiga evoluir. Mas está tudo pronto, aí eu falo não pelo sindicato, pela Rede Farma, está tudo pronto, mas eu não tenho gente, não tenho braço para botar em prática. Ô Neilton, e qual é a participação do serviço de delivery hoje nas vendas das farmácias? O delivery hoje nas farmácias precisa ser melhorado. Eu acredito que com os aplicativos que estão chegando agora, para facilitar a entrega, a gente vai conseguir um serviço melhor. Hoje o que acontece? Falando como empresário mesmo, o custo que temos para a entrega do medicamento não paga. É uma operação que infelizmente é onerosa para a empresa. A gente faz por prestar serviço, né? É como a farmácia 24 horas. A gente tem uma farmácia 24 horas para prestar serviço, mas não como rentabilidade. Então, eu acho que é um ofício que o empresário tem que ter, ele tem que prestar esse serviço. Agora, o que está me deixando mais tranquilo é com a chegada dos aplicativos de entrega em domicílio. E a partir do momento que tem essa autonomia do funcionário, a própria concorrência entre eles vai facilitar e com certeza vai ter serviços melhores. Porque o perfil hoje é como o profissional que faz a entrega, ele é contratado pelas farmácias, ele é terceirizado, e dentro dessa chegada dos aplicativos, como é que vai ficar esse perfil? Hoje, no caso, a nossa empresa trabalha misto, nós temos terceirizados e temos contratado, mas ainda é um custo alto. Com os aplicativos o custo vai baixar e isso vai facilitar o consumidor final. Então a tendência é o aplicativo adquirir esse pessoal que tá sendo contratado hoje. A gente vai ter uma espécie de um iFood de farmácias. Mas basicamente isso. Uma outra dúvida também, o crescimento das redes de farmácia vai extinguir aquela figura até icônica da farmácia e do farmacêutico da esquina ali no bairro? Isso é uma coisa que vem acontecendo, mas assim, a gente também percebe que alguns empresários que são, vamos chamar de bairro, né? Esses empresários que estão mais focados conseguem naturalmente conviver junto. Agora, houve uma mudança, uma migração, realmente muitas farmácias pequenas fecharam, as redes têm crescido naturalmente, mas como, eu não sei se você lembra, teve uma época, na época dos supermercados, né? Teve uma onda que os mercadinhos de bairro era tudo fechando. Isso. A partir do momento que eles se reinventaram, começaram a fazer uma estrutura melhor,
Você vê que hoje não existe mais, pelo contrário, as grandes redes, né, internacionais, né, como o próprio Walmart e outros, vem sofrendo no mercado brasileiro. Então, assim, é preciso que o empresário local saiba trabalhar com a sua cultura local e consiga se desenvolver, que aí consegue conviver tranquilamente. Qual é o tamanho desse mercado hoje aqui em Campina? Eu queria também que você destacasse quais são as redes que atuam atualmente aqui na nossa cidade. Nós temos a Drogazil, que é de capital aberto, nós temos a Extra Farma, que é de um fundo, mas já está fechando algumas lojas. Temos a Farmácia Dias, que é do Adilson, empresário local. Temos a Rede Farma, que é eu e meu irmão Edivaldo. Temos também a Pague Menos, que é de um grupo do Ceará, é a terceira do Brasil. Basicamente, as maiores são essas que têm atuado aqui no mercado. Olha, Fernando, um fato curioso que a gente até comentou aqui uma vez, e as pessoas comentam muito, é que a gente percebe a abertura de farmácias muito próximas umas das outras. Isso é uma estratégia de mercado? É aquela história do zagueiro marcando o atacante ali de perto? Como é que se desenvolve essa estratégia? E cá para nós, confidenciar aqui, isso não gera conflito no setor? Porque abriu uma farmácia ali na Siqueira Campos recentemente e do outro lado, praticamente da rua, só que na outra esquina, já abriu outra. Isso está acontecendo em muitos pontos aqui em Campina Grande. Cá para nós, como é que o empresário lida com isso e como é que se dá essa relação? É simples assim, na nossa convivência em viagens, né, naturalmente, tudo que vê, todo mundo vê, né? Então cada um vai se desenvolver dentro do seu negócio. Então, assim, o que eu vejo é que para a população, para você que sai do consultório médico, está dentro do seu carro e você vai num local, se você tiver 2 ou 3 opções, você vai parar ali naquele local, porque se não tiver numa, você vai ser atendido noutra. Um exemplo clássico é Brasília. Brasília, tudo é feito por setor, né? Você chega lá, tem um setor só de farmácia, todas as farmácias estão lá, né? Então, assim, termina que cada um ocupando o espaço, quem fizer o melhor serviço vai sobressair. Mas termina todo mundo convivendo. Não existe assim, não é aquela coisa de você abrir para tentar prejudicar o outro. Pelo contrário, é busca de mercado. E a gente, como consumidor, a gente procura maior facilidade. Qual é a maior facilidade? É você entrar num drive-thru, entrar num lugar que tem estacionamento coberto. Então, é isso que faz o diferencial. Para o consumidor, acaba sendo, inclusive, bastante interessante. Newton Neves, você revelava pra gente, antes do início do programa, que o Grupo Rede Farma emprega hoje cerca de 1.100 trabalhadores. Num país de desempregados, qual é o nível de qualificação que a farmácia exige para quem pretende trabalhar no segmento? É um desafio, Fernando. Aí a gente tem que realmente, assim, tem um custo com consultoria, tem um custo com treinamento, tem uma carga horária anual que o RH é obrigado a cumprir para que essas pessoas estejam sempre evoluindo e se qualificando, até porque muita novidade no mercado acontece. Tem muitas novidades no setor. A indústria também ajuda, algumas indústrias de dermocosmético faz treinamento, a parte de perfumaria eles fazem também treinamento. Então, assim, o RH termina ficando sobrecarregado. O que infelizmente ainda atrapalha o crescimento das empresas é a carga tributável dos funcionários. Isso aí é uma coisa que todo mundo tem conhecimento e que a esperança é que a desburocratização aconteça. Uma coisa, por exemplo, como o e-social, né? É tanta informação, parece que é como se fosse assim, buscar provocar que a empresa erre nas informações. Então eu espero que o novo governo, isso aí eu já ouvi também algumas entrevistas do ministro falando que pensa em acabar ou diminuir, porque realmente a empresa termina ficando sufocada pela burocratização que os governos propõem. Essa é uma esperança que a gente tem para que esse mercado fique melhor e a gente consiga empregar mais. A partir do momento que o custo é menor, você emprega mais, você consegue prestar um serviço melhor para a população. A gente já pode mensurar qual foi o desempenho do setor no primeiro semestre desse ano? Em torno de entre 10% a 11% no setor. Isso é o dado da Abrafarma, que é a Associação das Redes de Farmácia. Essas 26 redes têm 45% no mercado nacional.
E esses números se refletem aqui no nosso estado? Reflete até porque, como eu te disse, com o genérico baixando do jeito que está, a população, principalmente no Nordeste, tem que conseguir ter um acesso melhor. E isso tem facilitado. Uma curiosidade daquela bem cotidiana mesmo, que a gente vai até aproveitar para pautar essa discussão, tinha prometido isso aos nossos ouvintes, até como uma prestação de serviço, inclusive, tanto para o consumidor quanto para o empresário. Uma discussão, Fernando, que passa de maneira, digamos assim, lateral ao que a gente está tratando aqui, mas que na verdade tem tudo a ver com o setor de serviços, o comércio, que é a qualidade do atendimento. Muitas vezes a gente debate muita coisa e esquece de discutir isso, que é uma particularidade muito importante, que é a qualidade do atendimento. Eu queria saber qual é o nível de preocupação que um setor como o seu tem, que você como empresário tem, em relação a quem é de fato a cara da sua empresa, que é aquela pessoa que está atendendo no balcão, e inclusive dentro de uma particularidade do mundo contemporâneo, que são as redes sociais. Porque a gente, enquanto consumidor, eu sei que o nosso ouvinte sabe do que eu estou falando, todo mundo já se deparou com essa cena de você chegar em um certo estabelecimento, o funcionário está ali muito mais atento ao WhatsApp, ao Facebook, do que ao cliente que está do outro lado, e é uma experiência, inclusive, bastante frustrante. Qual é a preocupação com isso? Todos nós passamos por isso, né? Exatamente. No ambiente, né? Por mais que você bote regras, né? Que o funcionário não possa utilizar o celular nas redes sociais, volta e meia a gente se depara isso em algum lugar. Então, assim, é aquele trabalho de conscientização, sabe, Leandro? Aí eu falando assim como um empresário, é um trabalho de conscientização, de treinamento, de um contínuo, não pode parar, para que a gente consiga tentar tirar essa cultura, que isso é um vício, né, iminente. A gente, antes de dormir, todos nós só dorme depois que olha tudo. Quando acorda, a primeira coisa é pegar o celular e fazer, olha o que é que tem lá. Mas é um desafio. Assim, cada vez mais a dependência do celular para tudo tem acontecido. E às vezes algumas lojas, alguns lojistas também, o pessoal está trabalhando também na rede social dentro da loja. Exatamente. Aí tem que ter a sensibilidade, porque a pessoa que está lá, e principalmente falando assim em farmácia, a pessoa que vai lá normalmente às vezes está doente ou um parente doente. Digamos, pelo menos 70% dos casos são assim, porque 70% das vendas de farmácias é medicamento. Então, assim, você não está de um humor muito bom, ou você está doente ou seu parente está doente. Então você tem que ter muita sensibilidade, treinar muito esse profissional para que evite esse tipo de coisa acontecer. Pois é um desafio real. Tem segmentos públicos, por exemplo, que estão às voltas com esse problema do vício nas redes sociais. O servidor que mal dá atenção à pessoa que está do outro lado do balcão, porque está nas redes sociais. Aliás, é um problema real para tudo. A gente tem hoje, por exemplo, o trânsito sendo afetado por esse problema, inclusive discussões muito profundas sobre a possibilidade até de descriminalizar essa conduta para ver se consegue reduzir esse vício. E no caso de um estabelecimento empresarial, todo o investimento que é feito em publicidade, em trabalho da marca, pode ir por água abaixo por um mau atendimento de quem está ali no pé do balcão. Neilton, muito obrigado pela sua participação no Jornal do Meio Dia. Sucesso para o setor, que é um setor importante, emprega muito, faz bem para a saúde da nossa economia, que ele continue crescendo, que o povo tenha saúde e que o setor continue crescendo. Afinal de contas, como a gente falou lá no comecinho, ninguém entra mais na farmácia somente para comprar remédio, né? Tem toda uma gama de serviços e de produtos sendo oferecidos ali. Prazer recebê-lo. Prazer, obrigado, Lenildo, obrigado, Fernando, pelo convite. Sim, que precisar, eu estou à sua disposição. Agora são 12h34. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.